Estamos ao vivo aqui, Francis. Enquanto o pessoal vai entrando, então, vamos já nos apresentando. Recebi aqui, já temos 91 pessoas aqui no Zoom da Abrainc, tem mais quase 50 pessoas aqui também no YouTube da Brain, então já temos aí quase 150 pessoas nos acompanhando nesse webinar. Então, passo a bola para você, como nosso patrono aqui, como o realizador deste webinar sobre a demanda de São Paulo. Passo para você. Muito obrigado. Bem-vindo a todos. Então, nós estamos aí, enquanto você estava falando, já aumentou mais 5, 6 aqui. Então, a gente já deve estar batendo quase 200 pessoas aqui na nossa conversa hoje sobre a demanda de São Paulo. Esse trabalho aqui é um trabalho que a gente está fazendo junto com a Brain. O Fábio tem acompanhado a gente nessas jornadas. Aliás, o Fábio tem acompanhado a gente nas jornadas a nível Brasil, né? O Brasil inteiro ele tem feito trabalho e como a gente se deu muito bem do ponto de vista de trabalho, porque o trabalho deles é excelente, e nos demos muito bem também fazendo esses eventos virtuais, a gente conseguiu, ano passado, rodar várias regiões do Brasil com um resultado fantástico, com um trabalho de pesquisa muito interessante. E hoje a gente vai falar sobre a demanda da cidade de São Paulo. Eu vou pedir para a gente colocar aqui 3 transparências, porque o foco, na verdade, é o trabalho do Fábio, mas eu não posso deixar de falar sobre 3 assuntos rapidamente aqui com vocês, que a gente acha bastante importante, tá certo? Indo para o próximo slide, a gente só queria contextualizar o que é a Abrainc, hoje em dia. A Abrainc hoje é uma associação a nível Brasil. Como vocês podem olhar nesse mapa à esquerda, vocês veem que nós estamos aqui em quase várias regiões do Brasil, tá certo? Estamos em 11 estados e hoje contamos com 52 associados. E o que é muito interessante aqui, pessoal que nos assiste, é que nós aumentamos do ano da pandemia até agora, em fevereiro, 16 associados. Foi muito bacana isso, a gente receber mais 16 novos associados a nível Brasil, no momento em que a gente passou muito difícil, realmente, nas dúvidas da pandemia, mas o segmento, felizmente, reagiu muito bem e, felizmente, nós pudemos ter mais 16 novos associados com a gente para estar interagindo e trabalhando junto com a Abrainc. Próximo. Nós temos aqui mais um. Eu acho que ficou para trás aqui, desculpe. Desculpa, aqui. Não, acho que tem um... Não, acho que conteúdo, não foi para cá. Ou sobre a Abrainc mesmo? É uma tabela. Ah, uma tabela. Vamos direto para a tabela, então. Vamos aqui. Vamos, porque eu quero que o foco seja você aí. Então, Opa. Só vou falar aqui o que me assusta quando eu olho São Paulo, realmente, quando a gente vê o município de São Paulo, né, vamos delimitar bem isso, é que a gente tem um déficit de 322 mil unidades. Tá? E nós temos o chamado ônus excessivo do aluguel, aqui da ordem de 300 mil unidades, o que nós chegamos num déficit de 625 mil moradias. Ou seja, 625 mil moradias numa cidade que a gente deve construir aí, na média, 60 mil moradias por ano. Se a gente continuasse no ritmo que nós estamos hoje, levaríamos 10 anos só para matar o déficit. Então, o potencial da cidade de São Paulo ele é enorme, ele é muito grande e nós temos que ter a inteligência de saber como é que a gente aproveita, tá certo, essa cidade para atender essa demanda do déficit habitacional que a gente tem em São Paulo. No próximo aqui, nós vamos ver que a gente tem, eu falei do déficit, agora eu vou falar da demanda. E até 2030, a gente tem uma demanda enorme. Nós temos uma demanda de 262 mil moradias. Então, vocês podem verificar que o volume é muito grande. Existe uma necessidade aqui, em termos de unidades, enorme no que a gente chama, no programa de mais baixa renda, quando a gente abrir aqui de 1 a 3, de 3 a 5 salários mínimos, se nós somarmos esses 2 números, nós estamos falando aqui em quase 300 mil unidades. Ou seja, a cidade de São Paulo precisa colocar pessoas que merecem moradias dignas em quase 300 mil unidades. A gente não despreza também
o restante, né? Porque a gente, quando olha aqui, a gente tem quase 130 mil unidades também no mercado de média renda, tá? De classe média. É um número bastante importante essa demanda também. Isso para dizer que a gente tem que entender muito bem a cidade de São Paulo para que a gente possa entregar para a população de São Paulo o melhor que eles possam ter numa moradia digna, numa cidade organizada. Então, é isso que eu queria dizer para vocês. E agora eu passo a palavra para o Fábio, que vai dar uma aula para a gente aqui sobre todos os detalhes e dados da cidade de São Paulo. Fábio, mais uma vez, super obrigado por a parceria que a gente tem tido e a palavra é sua. Obrigado, França. Agradeço bastante. Uma das coisas que eu conversei com o Renato e também com você no final do ano passado, que nós ficamos mais felizes das várias coisas que fizemos ao longo do ano de 2020, foi essa aproximação de esse trabalho juntos que nós conseguimos desenvolver. Foram vários webinários e, mais do que isso, foi a produção de conhecimento em conjunto. Nós estamos hoje aqui falando da maior cidade do estado, maior cidade do Brasil, maior cidade da América Latina, e você mostrou aqui que nós temos basicamente, França, 1 milhão de moradias para conseguir colocar na cidade de São Paulo, porque se são 620 mil de déficit, mais 462 mil, é quase 1 milhão e 100 mil moradias, é muita coisa, e o trabalho que vocês têm tido, em especial aí na cidade de São Paulo, é fundamental. Convidar todos, antes de nós começarmos a apresentação efetivamente, a seguir as redes sociais e se informar aí das nossas entrevistas, das nossas análises, dos nossos webinários, passando o seu QR Code aqui nesta imagem e seguindo o nosso canal do YouTube. Junte-se a nós lá, já são quase 4 mil membros, e vamos ao conteúdo que é a parte mais importante. Nós listamos 11 itens para falarmos hoje, mas não se assuste, é porque nós subdividimos em bastante pedaços para ficar mais didática a nossa apresentação hoje. Todo mundo que está nos assistindo receberá a apresentação completa. Quem se inscreveu no link promovido pela Abrainc vai receber a apresentação completa, e eu vou fazer aqui o resumo dessa apresentação. O França já falou sobre a demanda habitacional de São Paulo, eu vou lá para falar sobre a parte mais coração mesmo da apresentação de hoje, que é o perfil do consumidor de imóveis de São Paulo. Quem aí é incorporador ou loteador, tem mais um QR Code que vocês podem passar. Nós vamos divulgar aí depois, ao longo das próximas semanas, uma nova pesquisa, inclusive nas redes da Abrainc, do que os incorporadores, o empresário, o que faz o Brasil acontecer, o que faz a construção civil, o mercado imobiliário acontecer, a nossa projeção de lançamentos de empreendimentos verticais e horizontais. Quem quiser participar da pesquisa, passa no QR Code e tem tempo aí para responder. Essa pesquisa, realizada em conjunto com a Abrainc, foi possivelmente a mais ampla pesquisa com o consumidor de imóveis já realizada na cidade de São Paulo. Foram 791 entrevistas entre outubro e novembro do ano passado, e essas entrevistas foram divididas de acordo com a quantidade de moradores em cada uma das 5 zonas residenciais de São Paulo. 30% das entrevistas na Zona Sul, 6% na Zona Central, 34% na Leste, 11% na Oeste, 20% na Norte, e representaram concretamente o perfil do paulistano de cada uma dessas regiões. Primeira coisa que nós quisemos saber, porque está todo mundo querendo o que está acontecendo com o home office, o que vai acontecer com o futuro do home office. E olha só, em novembro do ano passado, nós tínhamos, na média, 24% de quem trabalha com o escritório ou empresas que não atendem o público final, não são varejo, naturalmente, trabalhando em regime de home office. É muita gente, 1/4 da cidade de São Paulo ainda está em home office,
é muita gente. Quando nós perguntamos, e isso aqui é para o mercado imobiliário, você gostaria, você paulistano, de ter um espaço para home office? Na média, 37% das pessoas gostariam de um espaço que ela pudesse trabalhar. Não necessariamente este espaço precisa ser exclusivo, fechado, como o tradicional escritório de dentro de casa. Mas o que ele quer é um espaço em que ele possa simultaneamente trabalhar em conforto, que é algo que ele não está vendo hoje. Então, nós temos aí 4 de cada 10 pessoas querendo que você, incorporador, pense como fazer a vida dele trabalhando no escritório, de dentro de casa, melhor. E, em geral, isso está mais ligado à melhoria do design de mobiliário do que, propriamente dito, a criação de um home office exclusivo. E agora vamos falar da satisfação com o imóvel atual. Você gosta da casa que você mora, François, ou você ainda pensa em se mudar? Conte aqui para a gente. Enquanto você tenta tirar aí do mudo, eu vou falar de mim aqui, França. Olha, eu morava muito bem localizado, num excelente imóvel, mas não era o imóvel dos meus sonhos. E eu sempre quis morar no imóvel dos meus sonhos, que era uma casa. Eu morei desde os 3 anos em apartamento, num bairro que não dava para sair de casa, porque não tinha o que fazer de tanto carro de movimentação, e sempre quis morar numa casa. Precisou da pandemia para fazer eu me mudar para uma casa, vou me mudar no mês que vem. Primeira semana de março, eu me mudo, a reforma começou no início de dezembro, 3 meses de reforma, vou me mudar. Você, França, mora no imóvel dos teus sonhos, está satisfeito ou a pandemia mexeu com o teu coração aí, você está pensando em se mudar? A pandemia mexeu realmente com o coração de todo mundo, né? Eu estou na mesma situação que você. Eu estou saindo do apartamento para ir para casa, tá? Onde eu me sinto, né, com muito mais conforto, muito mais arejado, tá certo? E o fato de você ter o verde é uma coisa fantástica. Independente do horário que você chega em casa, se você está fazendo home office ou você não está fazendo home office, se você chegar em casa no fim do dia, mesmo de noite, você tem um jardim, é uma coisa que te desestressa, te dá uma certa tranquilidade, uma paz de espírito, né? Então, eu também sou uma das pessoas que fiz esse movimento de sair de um apartamento para uma casa, né? E estou muito feliz. O movimento eu já fiz, tá certo? Foi durante a pandemia e então eu posso dar testemunho que eu não me arrependi e não volto atrás. Estou muito contente com isso. O importante é a gente, no meu caso, né? Cada um tem uma necessidade, é você ter o local determinado para você trabalhar, onde você Com tenha certeza. a tranquilidade necessária para poder fazer o seu trabalho. Quer seja se você está fazendo uma reunião, quer seja se você tem que fazer um trabalho mais dedicado à leitura. Então, é muito importante você ter esse local. Você tendo isso, é o melhor dos mundos. O escritório, para mim, ainda é importante. Eu acho que a vida no escritório tem funcionado. Na Brain, que a gente tem mantido agora um trabalho no escritório e tem sido muito importante por causa da interação entre as pessoas. Então, eu acho que o híbrido é o que deve funcionar, mas a interação entre as pessoas, a discussão pessoal, às vezes, e você estar no escritório, uma pessoa passa e te vê, faz uma pergunta, tem uma discussão, isso é mais rico do que quando você está longe do ambiente de trabalho. Então, o ambiente de trabalho, do meu ponto de vista, para algumas atividades, como é a atividade de uma associação, ele ainda é importante. Sem dúvida, França. Eu comungo completamente com você. Pessoal, nós estamos aqui em 190 pessoas, mais ou menos, nos assistindo. Quem quiser perguntar, vai colocando tanto no YouTube quanto aqui no Zoom da Abraim, que eu vi que a Juliana levantou a mão, mas eu não recebi ainda a pergunta. A hora que eu receber, eu coloco aqui para nós.
E veja, por acaso nós dois estávamos aqui com o mesmo sentimento, vamos ver o que o paulistano estava pensando. 15% dos paulistanos não estavam satisfeitos com o seu imóvel. E chama muito a atenção que os que residem no centro de São Paulo, França, são de longe os menos satisfeitos, indicando potencialmente aquilo que a gente imagina, imóveis muito antigos, defasados e mal cuidados. Então, inclusive, já está aparecendo aqui que pensar políticas públicas que contribuam para o mercado imobiliário rejuvenescer o centro, melhorar o centro de São Paulo, é fundamental, porque sai muito da margem de erro as pessoas que residem no centro de São Paulo estarem insatisfeitas. Mas não é só isso, porque além de perguntar se estão satisfeitos, nós perguntamos o nível de satisfação. E identificamos que aqueles que dão nota 5, eu estou muito satisfeito com o meu imóvel, na média da cidade de São Paulo representa a metade. O cara que está muito satisfeito. Outros 32% estão satisfeitos. E justamente os moradores do centro expandido de São Paulo são também, de longe, os menos satisfeitos neste critério de satisfação versus insatisfação. Então, reforça ainda mais a importância de pensarmos como melhorar o centro. E, acabando esta primeira parte da pesquisa, nós ainda perguntamos se era o imóvel dos sonhos. E olha só que interessante. Eu vou voltar aqui o slide para dizer o seguinte: 15% dos paulistanos não está satisfeito. Mas apenas 32% deles, França, indica que esse é o imóvel dos sonhos. Portanto, nós temos aí, mesmo naqueles que estou morando bem, mas não é o meu sonho, eu ainda quero me mudar. O que significa que, além daquela demanda que você levantou, tanto do déficit quanto do aumento demográfico da cidade, nós temos um número que é ainda maior de pessoas que, ao não estarem no imóvel dos sonhos, pensam em um dia se mudar. Ele não está no número do déficit, ele não é uma demanda nova, no sentido vegetativo, mas ele é uma demanda do mercado imobiliário, porque 7 em cada 10 paulistanos não moram no imóvel dos sonhos. Isso é surpreendente e abre uma oportunidade maravilhosa, não acha, França? Isso é um número interessante, isso vem diretamente de encontro porque a gente tem percebido nos estandes de vendas nos últimos 2 trimestres do ano passado. Nós tivemos um aumento de procura por imóveis e um dos motivos desse aumento de procura por imóveis foi realmente essa não satisfação pelo imóvel que está vivendo. O outro motivo é um motivo mais estrutural, que leva à compra de imóveis em vários países, que a gente já conversou várias vezes, Fábio, que é a taxa de juros. Quando você tem taxa de juros baixas, você vai ter um grande número de pessoas podendo acessar o sonho de comprar um imóvel novo ou mudar de imóvel, o que facilita muito. Isso é um fenômeno, como eu falei, mundial. Mas, além desse fenômeno que a gente está passando de taxa de juros baixas para aquisição de imóvel, realmente tem puxado muito, muito o mercado essa insatisfação no imóvel existente e a busca de mudança para um espaço mais adequado. Ou seja, juntamos a fome com a vontade de comer, né? A fome das pessoas quererem um imóvel diferente e agora com a possibilidade da taxa de juros que você está dizendo facilitar a aquisição desse imóvel, né, França? É isso mesmo, é perfeito. É o melhor momento para a pessoa comprar imóvel do ponto de vista de taxa de juros. E, Fábio, você sabe muito bem também que quando a gente olha o preço dos imóveis no Brasil, em cidades brasileiras, e compara com outras cidades do mundo, a gente vai ver aí as cidades brasileiras lá embaixo no ranking. Quer dizer, o preço de imóvel no Brasil ainda é muito, muito barato comparado com outros países do mundo. Isso quer dizer que, ao longo dos anos, né, com o crescimento da economia brasileira e com o crescimento do poder aquisitivo das pessoas também,
não tenho dúvida que haverá uma correção no valor dos preços dos imóveis nas cidades brasileiras. Com certeza. E sendo São Paulo a maior cidade, o pessoal tem que ficar esperto, que é onde pode acontecer mais rapidamente, né? Verdade. Nós perguntamos também se a pessoa comprou o imóvel em 2020, né? Para nós identificarmos aí o aquecimento do mercado da cidade de São Paulo. E 4% das famílias compraram imóvel. É mais do que o dobro do crescimento demográfico da cidade, do crescimento de domicílios. Significa que mais da metade do mercado de São Paulo é por troca de residência. O sujeito está comprando um imóvel usado, porque não tem, inclusive, imóvel novo, como o próprio França atestou, né? Se nós temos uma demanda anual que é maior do que a oferta anual de imóveis, as pessoas precisam comprar imóvel usado. E olha lá, no centro foi proporcionalmente onde as pessoas mais compraram imóvel. Pode ser, não é necessariamente isso, mas pode ser alguma correlação com estar mais afastado do sonho, leva as pessoas também, eventualmente, a comprarem mais, mas não necessariamente é este fator, pode ser questão de investimento, entre outras questões também, né? Para entender 4%, se nós estamos falando de uma cidade com aproximadamente 4 milhões e meio de famílias, 4 milhões e meio de domicílios, né? Vou calcular aqui nesse momento, significa que mais ou menos 112 mil famílias, França, compraram imóvel ano passado. 112 mil famílias da cidade de São Paulo compraram um imóvel, assinaram um imóvel. O Secov divulgou hoje que foram lançadas 59 mil unidades. Ou seja, 112 mil vendas. É muita coisa, é muita coisa. Mas nós perguntamos aquilo que tenho certeza você, amigo incorporador, está aqui para saber. Qual a intenção de compra do paulistano para os próximos meses? Olha lá. 43% dos paulistanos pensam em comprar imóvel nos próximos 2, 3 anos, sendo que 12% já está, França, visitando o plantão ou imóvel usado. Ele está fazendo um ato físico de visitar imóveis para compra. 3 vezes o número de pessoas que comprou o imóvel no ano passado. Significam que 300 mil famílias estão visitando na cidade de São Paulo imóveis novos ou usados para compra. 9% delas quer fechar negócio em 6 meses. 14% delas quer fechar negócio em 12 meses. Significa que 23% no total querem assinar negócio em até 1 ano. 9 de 300 mil, tem 30 mil famílias hoje, para ser exato, 33 mil famílias que querem assinar um contrato nos próximos 6 meses. É muita gente. E o motivo número 1, muito parecido, uma das coisas que você colocou, França. Nós temos hoje quase 350 mil pessoas com ônus excessivo do aluguel. Olha lá, motivo número 1 para as pessoas quererem comprar um imóvel: sair do aluguel. 30% é sair do aluguel, 17% é comprar imóvel para filho, parente, 17% um upgrade de metragem, existem outros upgrades, de metragem são 17%, 8% para investidores. Uma coisa que chama atenção também é que justamente no centro, a maior parte das pessoas que querem comprar imóvel no centro e estão morando no centro da cidade, querem porque moram de aluguel e querem sair do aluguel. A Zona Leste é o menor percentual, 58% de quem está na Zona Leste está pensando no centro, está pensando em mudar do aluguel para ter o imóvel próprio. E o tipo de imóvel de desejo? Este número é surpreendente, porque é impressionante o que o brasileiro pensa sobre casa. Vejam que na cidade de São Paulo,
67% das pessoas pensam em comprar casa, 24% apartamento, 7% terreno, 2% é outro. O que é outro? Ele quer ir para morar numa chácara, num apartamento de praia, ele quer sair na prática da cidade. Por curiosidade, Francis, atualmente, 27% das famílias da cidade de São Paulo moram em apartamento. Quando nós transitamos na região central ou na zona sul de São Paulo, que a gente só vê prédio, parece que todo mundo mora em apartamento. Mas, basicamente, 3 de cada 4 paulistanos moram em casa. Em especial, Zona Leste e Zona Oeste são casas. E quando a gente pergunta para o sujeito o que ele quer, ele ainda fala casa. Mas, na prática, nós estamos percebendo hoje que não existe mais um mercado de casas em São Paulo. Porque, afinal, aonde que você constrói casas? Vou dar um exemplo. Nós pesquisamos para a Elo e para o Secov São Paulo, França, os 65 municípios do estado de São Paulo com o maior volume de licenciamentos para lotes urbanos. São Paulo não está nesses 65. Para falar a verdade, São Paulo não está entre os 100 maiores municípios em lotes urbanos. Ou seja, continua existindo gente que quer comprar lote, mas não existe. E continua, portanto, imaginando pessoas querendo comprarem casas em condomínio fechado, mas não existe. Na prática, o desejo acaba sendo atendido por apartamento. E como é que está a venda de apartamentos, a oferta de apartamentos, quando nós vemos as dificuldades de colocar novos produtos imobiliários na cidade de São Paulo, França? Que eu acho que não é o nosso foco principal, mas eu ouço bastante gente falando, olha, hoje não há como expandir a cidade a não ser para cima, porque ela já está no limite. Mas está fácil expandir a cidade para cima? Bom, quando você fala expandir a cidade para cima, eu gosto de lembrar a figura das pessoas. Elas chegam em São Paulo, muita gente anda nas ruas e acha que os prédios criticam a altura de prédio. Aí a mesma pessoa chega em Nova York, vai andar ao lado do Central Park e acha uma maravilha. E se tiver a oportunidade de subir num prédio hiper alto, como tem ali no sul do Central Park, um prédio bem fininho lá em cima, acho que todo mundo tem a vontade de subir no último andar para ver o Central Park. Eu falo, eu quero apartamento lá no último andar. Então, quando você vê uma cidade como Nova York, que ela tem realmente um pulmão, que é o Central Park, e da maneira com a qual é aproveitado esse pulmão da cidade, com os prédios em volta, é uma coisa fantástica. São Paulo não consegue aproveitar isso. Por exemplo, você tem o Ibirapuera, onde você não tem um prédio tão próximo do Ibirapuera como você tem no caso em Manhattan, como você tem no Central Park. Então, a gente verifica que há muito ainda a crescer em São Paulo, existe a oportunidade, tá certo? Eu acho que esses limites de alturas, quando a gente vê várias cidades do mundo, isso é uma coisa ultrapassada, eu acho que é uma coisa que tem que ser, esse raciocínio tem que mudar em São Paulo. As pessoas, elas desejam também, sem dúvida nenhuma, morar perto de metrô. Só que hoje a gente tem um trabalho na cidade de São Paulo, tem um plano diretor que ela determina, tá certo, um eixo que traz até uma distância, por exemplo, do metrô. Só que as pessoas querem andar muito mais. Eu não preciso andar 3 minutos, eu posso andar 15 minutos para chegar ao metrô, e com isso você pode morar perto de um eixo, só que a gente tem que ampliar um pouco a distância desse eixo para que você tenha mais oportunidades de você ter mais terrenos e você abrigar um maior número de pessoas, tá certo? Próxima a transportes coletivos, para que essas pessoas facilmente elas possam andar na cidade, tá certo? Mais rapidamente, indo dos seus trabalho para casa ou indo fazer outros afazeres, por exemplo, utilizando o transporte público. Então, eu acho que tem muito a fazer ainda em São Paulo. Eu acho que isso fala muito com o chamado plano diretor. Eu acho que a gente tem um plano diretor em São Paulo, e plano diretor é uma coisa fundamental, é uma coisa muito importante para qualquer cidade. Você tem que ter uma cidade organizada, mas eu acho que de tempos em tempos a gente tem que entender como é que está a necessidade da população. Nós mesmos falamos hoje, né, que há 2 anos atrás as pessoas identificavam um tipo de residência, tá certo? Um tipo de moradia. Hoje esse tipo de moradia mudou.
assim também existe uma evolução na necessidade das pessoas na localização de onde morar e como morar. Então, acho que vai ser muito importante no futuro o repensar, tá certo? Olhando quem? Olhando a população de São Paulo, como eles querem morar e qual é a melhor maneira que a cidade pode se organizar para atender a demanda de moradia da nossa população. Eu vi, estava falando, né, daquele prédio que é bem fininho no Central Park, que eu visitei no final de 2018, um prédio que também está sendo construído, que vai ser empresarial, icônico, na frente da Grand Central, né, o principal Isso. terminal de metrô e trens de Nova York, que faz, inclusive, os trens metropolitanos. E a Grand Central foi construída pelo primeiro bilionário do mundo, primeiro sujeito a ter mais de $1 bilhão no mundo, que foi o Vanderbilt, o magnata das indústrias, foi o primeiro magnata das estradas de ferro, e ele que construiu a Grand Central, né? E tem um prédio, é uma avenida, é uma rua de 3 quadras, mas bem na esquina daí da entrada da Grand Central, eles estão construindo o One Vanderbilt Building, um prédio que há 67 vezes a área do terreno está sendo construída naquele terreno. 67 vezes. O normal das nossas cidades é poder construir 2, 3, quando muito 4 vezes a área do terreno. Naquele ponto, eles estão construindo 67 vezes a área do terreno. É outra realidade, né? E você falou, fica na frente do Grand Station, tá certo? E veja bem, você não vai perder a magnitude do monumento que é essa estação que tem. Então, você consegue conviver com algo histórico, tá certo? Que é essa estação central de trem em Nova York, com um prédio que é 67 vezes o aproveitamento aí, como você falou. É isso, essa inteligência, né? Que eu acho muito bacana, que a gente tem que olhar, ponderar e verificar o porquê a gente ainda não está indo para esse caminho. Isso que é importante a gente discutir no Brasil como um todo. Sem dúvida. Estamos já, França, com 210 pessoas nas duas redes, 213 pessoas nas duas redes nos assistindo simultaneamente nesse momento. Roberto do Campos aqui, inclusive, mandou um abraço para você. Tem o pessoal aqui também no site da Brain comentando das questões do centro da cidade, parabenizando. Se alguém tiver alguma dúvida, vai levantando as mãos que nós vamos aqui comentando. Aí nós perguntamos também o seguinte, o que é importante quando você vai decidir escolher o teu imóvel? É uma pulverização. Mas olha o primeiro aspecto que salta. 15% falando em primeiro lugar, como primeiro atributo, o mais importante, segurança da região. O segundo, localização central. Localização central não precisa ser o centro da cidade. Em terceiro lugar, preço. Então, nós temos 3 itens lá na frente. Depois temos localização afastada do centro, 6%, proximidade da família, tamanho do imóvel, área de lazer, meio de transporte e por aí vai. E eu vou abrir também isso aqui por região da cidade. Os moradores do centro colocam como 15% a segurança. Os que mais pedem isso são os do norte da cidade, 19%. Mas eles se dispersam pouco. Todos eles giram aí um pouco a mais, um pouco a menos dos 15% médio. Veja que 45% de quem mora no centro está lá porque ele quer a busca de uma localização central. E olha que interessante, mesmo em outros locais, 12% da região leste, 11% da região sul e 25% da região oeste estão falando, França, que eles querem regiões centrais. Mas eles não moram no centro. Então, o que eu gostaria de destacar aqui, e tem tudo a ver também com o plano diretor, é que numa cidade que tem uma população quase do tamanho do Chile, numa cidade que tem mais pessoas morando do que em todo o estado do Paraná, do que em todo o estado do Rio Grande do Sul, são 10 milhões e meio de gaúchos, 11 milhões de paranaenses, quase 13 milhões de paulistanos.
Ou seja, é muita gente. Numa cidade grande, elas não querem apenas o centro da cidade, elas entendem que localização central são centros de regiões também. Existe lá o Tatuapé, que é um centro, que é uma cidade talvez, se nós pegarmos 5 quilômetros do Tatuapé, tenham mais pessoas do que em Curitiba. Certamente mais do que a cidade de Florianópolis. Ou seja, a ideia do plano diretor ela é importante para o centro, mas também pensar essas questões do eixo de transporte que você já colocou, mas também esses centros de bairros ou centro de regiões, é fundamental pensar isso também, né, França? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que hoje, por acaso, você comentou algo sobre os bairros. E hoje eu tive uma reunião com uma pessoa e essa pessoa ela falou: eu moro no bairro de Santana. E o bairro de Santana, para mim, é uma cidade do interior. Eu saio do meu apartamento, eu vou nas padarias próximas, eu conheço todo mundo, eu vivo em São Paulo, num bairro que ele se sente numa cidade do interior. Ou seja, no bairro dele, ele comparou com uma cidade, ele tem tudo naquele bairro que ele vive lá há anos e a família dele está muito bem acostumado. Vai para o centro de São Paulo para trabalhar todo dia e retorna, entre aspas, dentro de São Paulo, no que ele chama de uma cidade do interior. E é exatamente o que você está caracterizando aí no seu discurso. Eu escutei hoje de uma pessoa esta frase. Legal. Dando continuidade aqui, nós perguntamos sobre bairros de preferência. E cada uma das regiões tem os seus bairros de preferência. Por exemplo, na região leste, vem primeiro Tatuapé, com 17%, depois Itaquera, com 8%, Moca, com 7%, Penha, com 6%, Carrão, com 3%. Somente na região leste foram 268 entrevistados, e com exceção do Tatuapé, olha, aqui são só os mais citados. Deve ter tido mais de 30 bairros citados na região leste. Olha a dispersão, né? Então, claramente, na região leste existe o Tatuapé como um centro da região e o restante vai se espalhando como bairro de preferência. Na pesquisa completa, vocês vão receber de todas as regiões, mas eu quis aqui explicar como existe esse fenômeno da dispersão. E aí nós fomos perguntar o motivo dele ter escolhido aquele bairro na região leste ou nas outras regiões. E olha só o critério que chama muito atenção em praticamente todas as regiões, com exceção do centro: ser próximo da família. Olha aqui, França, 20% acham importante, na média da cidade, ser próximo da família. 7% ser próximo do trabalho. 3-1. Região leste, 21% ser perto da família, 6% do trabalho, 3-1 também. Na região norte, 15% e 10%, 1,5 apenas. Mas na região oeste, 24% e 12%, na sul, 23% e 6%. Claro que precisaríamos entrar com um zoom em cada uma das regiões para entender esses motivos, mas, de maneira geral, é bem mais importante ser perto da família do que perto do trabalho. Olha a importância da estação de metrô. Lá no total, 11%. De novo, é mais importante do que o trabalho. Tão importante quanto qualidade de vida, tão importante quanto segurança. O único local que efetivamente destoa dos outros é o centro, em que apenas 9% quer que seja perto da família, 14% perto do metrô, 14% com qualidade de vida. E uma multiplicidade de outros fatores, somando 49%. Nós pegamos aqui os 6 mais importantes, né? Então, uma coisa que acaba sendo um mito, e às vezes é fundamental, inclusive, os gestores públicos entenderem, que todo mundo fala, todo mundo quer morar perto do trabalho, mas na prática não dá para todo mundo morar perto do trabalho, porque existe uma desproporcionalidade do trabalho em todas as cidades do mundo. Pela quantidade de empresas, escritórios e lojas que existem nas regiões centrais,
muita gente vai para lá. Então, a gente precisa densificar mais ainda, mas não dá para todo mundo morar lá. E, no final das contas, nós somos seres sociais e precisamos estar perto da família, né? Eu tenho 2 mestrados, o meu segundo mestrado foi em gestão urbana, e eu justamente fui estudar os fatores que levam, França, as pessoas a escolherem a residência. E essa pesquisa corrobora, dizendo que morar perto da família é realmente fundamental. E para os jovens que estão saindo de casa, é ainda mais importante, porque eles não conseguem se achar meio que longe da família, eles acabam precisando muito do auxílio da família. O que acontece? A pandemia mostrou muito isso também. Você precisa trabalhar, e eu não estou em home office. Com quem eu deixo meu filho? Com a avó, ou a minha mãe, né? Que é a avó da criança, tio, tia, madrinha, etc. Me machuquei, aconteceu alguma coisa, cadê a família? A necessidade das pessoas também estarem se ajudando faz com que elas queiram permanecer naquela região. Então, muito do que nós temos que pensar é como melhorar e, eventualmente, levar também o trabalho para outras regiões, mas sem esquecer que nós somos seres sociais e também queremos ficar perto das nossas famílias, né? É por aí mesmo, França? Como é que você vê? Eu acho que é exatamente por aí. Com a pandemia, isso mostrou mais claramente, né? A gente até usa aquela frase feita, né? A importância da família, né? Mas as pessoas se aproximaram por mais tempo, né? Não que das suas famílias. E também a gente não pode esquecer que, além dessa geração jovem, né? Que você comentou, que deixa o filho com a avó e tudo mais, os avós, avós estão ficando mais velhos, né? Então, morar perto deles até facilita cuidar deles, né? Então, com as pessoas cada vez mais tendo um ciclo de vida mais longo, os filhos querem estar mais próximos até para dar o auxílio, tá certo? Que é importante para as pessoas mais velhas. Então, acho que essa é uma tendência bastante natural. Você comentou também que não dá para todo mundo vir para o centro, ou para regiões onde você tem um grande número de escritórios. E a primeira coisa que veio aqui na minha visão foi a Faria Lima. Se você for olhar o número de prédios de escritórios na região da Faria Lima, o número de pessoas que circulam na região da Faria Lima, impossível que todos morem a 2, 3 quadras ali da Faria Lima, tá certo? É uma coisa inviável, mas é como a gente viu na pesquisa, é viável que a pessoa more perto de uma estação de metrô, 15 minutos andando para a estação de metrô, para chegar rapidamente no seu destino de trabalho. Então, acho que essa é uma leitura muito, muito importante que você está fazendo. E sabe como isso é determinante mesmo? Você comentou da questão do cuidado das mães, né? Das pessoas que estão ficando com mais idade. Minha mãe provavelmente está nos assistindo aqui no YouTube da Brain, ela adora assistir. Ela fala: não entendo nada do que você está falando, mas eu gosto de assistir você falando. Mãe coruja. E eu acabei pagando mais caro na minha casa, na casa que eu comprei, porque eu não podia morar num local muito longe da onde minha mãe mora, porque hoje ela me ajuda, mas ela tem algumas questões que nós também temos que ajudá-la, ou seja, eu não podia ir para tão longe. E isso diminuiu as minhas opções de busca, porque eu acabei ficando com um pedacinho pequeno. Ou seja, essa questão que você falou é realmente muito importante, né, França? No Brasil, diferente dos Estados Unidos, a relação que nós temos com os nossos pais em termos de idade, tanto de quando a gente sai de casa, a gente demora mais para sair de casa do que eles, e somos menos independentes, inclusive na velhice, né? A gente tem mais esse senso de proximidade, de responsabilidade, de ter que ajudar, né? Em todas as rendas, em todos os níveis de renda, uma questão do brasileiro, não uma questão do pobre ou do rico ou do classe média, né? E isso é bem importante mesmo. Ótima lembrança, Francisco. De novo, hoje eu estava nessa mesma conversa e tinha uma pessoa falando que o pai está mais velho e a preocupação de como cuidar do pai. Quantas pessoas tinham que ter que cuidar do pai, como é que funcionava na casa do pai, quer dizer, ele deu uma aula de gerenciamento de como o pai dele estava sendo cuidado, porque o pai dele precisava de um cuidado 24 horas por dia. Isso também demonstrou todo o carinho e toda a atenção que essa pessoa tem pelo mais velho. E facilitado no caso dele, ele não mora longe da casa do pai, além de todo esse aparato que ele tinha, quer dizer, uma pessoa, como você falou, de mais alta renda, ele pode visitar o pai
com uma certa constância, porque ele mora próximo à casa do pai. Próximo. Então, isso casa aí com uma perfeição. Legal. E para quem está nos ouvindo, mostra aí, inclusive, uma coisa que nós temos falado muito na Brain, a grande oportunidade do mercado de senior living. Com essa taxa de juros, inclusive, fundos, family offices precisam olhar este segmento do mercado imobiliário de senior living. É um super imenso mercado. Vamos voltar, faltam 2 slides. Lembrando, pessoal, que nós estamos fazendo uma pesquisa para prevermos, estimarmos o total de lançamentos por segmento e por região do Brasil em 2021, tanto de prédios quanto de lotes. Então, se você é executivo ou empresário da incorporação de loteamentos, passe, por favor, o seu QR Code aqui, quando receber a apresentação enviada pela Abrainc, passe também lá no papel que você vai receber, né, no e-mail, no WhatsApp, e responda aí, por favor. Daqui a 15 dias vamos fazer a divulgação. Os 2 últimos dados que nós queremos falar bom, existe uma profusão gigantesca de lançamentos de estúdios e um dormitório. Como é que o paulistano pensa esse produto? 20% dos paulistanos pensam a possibilidade de morar em estúdio ou um dormitório. Veja, nós não perguntamos comprar, porque daí o percentual seria maior, porque teríamos os investidores. Nós perguntamos diretamente a possibilidade de morar. E aonde, naturalmente, explode esta participação? No centro expandido. Quase o dobro da média da cidade. 39% dos moradores do centro estão dispostos a morar em um estúdio ou um dormitório perto do trabalho, né? Quase o dobro da média. Um outro local que você destacou também foi a região oeste. Os outros estão mais próximos da média. Então, aí, 20% na média da cidade, um percentual elevado, o que mostra o potencial desse segmento e por que tantos empreendedores estão sendo bem-sucedidos. E no centro, então, é gigantesco. E a última pergunta que nós vamos colocar aqui para vocês verem: necessidade de vagas de garagem. Qual a importância de uma vaga de garagem na sua decisão de compra de um imóvel? 62% tem muita importância, 18% tem importância. Estamos falando, portanto, de exatamente para 80% dos paulistanos é importante ter vaga de garagem, 20% não é importante, com diferentes níveis de desimportância. Para quem reside no centro, 39% é muito importante, 7% é importante. Ou seja, apenas 46%, 54% de quem mora no centro, não é importante a vaga de garagem. Não é importante para pouco mais da metade da população. A região mais importante é a Zona Leste, próximo da Zona Norte. 68% consideram muito importante e 17% importante. Então, na média, 20% hoje dos paulistanos dizem não ser importante vaga de garagem. É uma pesquisa bacana para nós, inclusive, acompanharmos a evolução desse dado ao longo do tempo. Se realmente é verdade que ao longo do tempo as pessoas vão querer andar mais de Uber ou outros aplicativos do que ter seu próprio carro, né? Não significa que a pessoa não tenha o carro quando ela diz que não é importante para a compra de imóvel, ela até pode ter e deixar em estacionamento, mas já dá um bom indicativo. Por acaso, o percentual é igual praticamente, né, França? 20% aceitam morar em estúdio em um quarto e 20% não é importante vaga de garagem. Deve ter uma alta correlação em quem respondeu essas duas perguntas, né? É verdade, é isso mesmo. O caso de vaga de garagem é um caso interessante, né? Porque muito se fala dessa nova geração que anda menos de carro, mas, na verdade, quando a gente vai olhar na prática,
as pessoas precisam, numa cidade como São Paulo, que é uma cidade grande, elas precisam de mobilidade, tá certo? E precisam de ter autonomia para se transportar. Então, as pessoas que têm um determinado poder aquisitivo, que permite que eles tenham um carro, o que a gente observa é que eles têm sim o carro, tá certo? Quer seja para poder ir trabalhar ou minimamente usar no fim de semana, ou para se divertir dentro da cidade de São Paulo, ou para viagens. Então, a discussão de ter a vaga ou não ter a vaga é uma discussão importante, mas eu acho que a gente não pode antecipar o que vai acontecer daqui a muitos anos, né? Hoje, e eu diria que nos próximos anos, a vaga de garagem é importante, sim, tá certo? Pelo que a gente verifica, inclusive pelo que a pesquisa trouxe, pode ser que daqui a 20, 30 anos, né, esse grau de importância mude, o tipo de mobilidade ele se altere, mas no momento a gente vê a importância que se dá para a pessoa ter a autonomia de poder se deslocar com o seu próprio veículo, né? Apesar que a gente vê uma indústria muito forte, né, de Uber, táxi e tudo mais, e em cidades pequenas até de mototáxi, né, que é uma coisa interessantíssima, né? Mas a gente vê um desejo de qualquer classe da população, quando a gente conversa, tem um desejo muito grande de ter um veículo para poder ter uma independência e poder ter lazer utilizando o seu veículo. Sem dúvida. Uma coisa, além de ter feito lá o mestrado em gestão urbana, eu também sou doutorando em gestão urbana na PUC do Paraná, e então leio muito sobre o tema, e um dos maiores especialistas em cidades caminháveis do mundo chama-se Jeff Speck, é um norte-americano, já foi professor de várias das universidades da Ivy League, né, Harvard da vida, Columbia, e ele, inclusive, comenta que as pessoas não podem, mesmo aqueles que são favoráveis a criarem cidades para pessoas e não cidades para carros, elas não podem ser anti-carro por princípio, simplesmente, e crença absoluta, porque, inclusive, há fases na vida da pessoa em que o carro é mais importante. Então, ele, que é um dos maiores especialistas do mundo, falou, quando eu me mudei de Miami para Washington é uma das cidades mais caminháveis dos Estados Unidos, mas quando ele teve filho pequeno, eles tiveram que comprar um carro, porque se você tem a capacidade financeira de ter um carro, você ter filho pequeno muda demais. Carregue várias coisas simultaneamente de um filho pequeno. Carrinho, bolsa térmica, comida, etc. Agora imagine numa cidade em que você tem que ficar andando de um lado para o outro, uma mãe com um bebê recém-nascido. A gente sabe que grande parte dos brasileiros não tem a opção de escolher um carro. Agora, a gente não pode ser também hipócrita de dizer que as pessoas que têm capacidade de ter um carro, em especial para idosos, doentes, gestantes, quem tem filho pequeno, etc., não consegue melhorar tremendamente a qualidade de vida tendo o veículo. Então, a gente não precisa batalhar contra o carro. A gente pode ter uma cidade mais caminhável, com mais densidade, porque densidade gera potencial do comércio, e o potencial do comércio gera cidade caminhável. Mas não necessariamente precisa ser anti-carro. Você pode ser pró-pessoas sem ser anti-carro, porque a gente viu que ainda é importante, né, França? Achei tão bacana o que você falou que eu vou até estudar um pouquinho aí os textos do Jeff, tá? Porque achei muito interessante. E quando a gente fala em caminhar na cidade, uma vez a gente contratou um arquiteto, um urbanista, na verdade, que desenhou algumas calçadas de Nova York. E a gente está falando em caminhar, e a primeira coisa que ele falou é o seguinte: eu não uso computador. E todo mundo olhou assim e falou: não, eu ando na rua, eu vejo os hábitos. Eu volto para o meu escritório, eu desenho os hábitos que eu encontrei. Então, em Nova York, eu vi que o cara deixa a bicicleta. Então, não adianta eu achar que ele não vai deixar a bicicleta presa no poste, isso vai atrapalhar a calçada. Então, a calçada precisa ser maior. Ou seja, quando você projeta as coisas, não é aquilo que você imagina, você tem que olhar o hábito das pessoas para que os outros que transitam naquela calçada, quer seja a pé, com carrinho de nenê, com o seu cachorro, possa transitar numa calçada que tem um tamanho
adequado. Então, quando a gente começa a falar de veículo, de transitar na cidade, a gente precisa realmente ter o olho. Quando eu estava no banco, a gente falava, você tem que ter a visão do cliente. Aqui você tem que ter a visão da pessoa que anda, da população, para você poder desenhar a cidade. Sem dúvida. Tem aqui as perguntas, sim, a apresentação vai ser disponibilizada, Matheus. E a Alexandra comentou, né, que para imóveis populares a questão é a renda, sem dúvida, né, Alexandra, a renda sempre é um limitador. Nesse caso, e é engraçado que eu vejo em muitos locais as prefeituras obrigando a existir vaga de garagem, e aí ela impede a existência de Minha Casa Minha Vida, desculpa agora, né, Casa Verde e Amarela, em regiões mais centrais. Isso é uma das poucas coisas, talvez, aí no plano diretor de São Paulo que realmente é bom. A não obrigatoriedade de vaga de garagem em empreendimentos HIS, né? E isso é uma das coisas positivas, porque permite a verticalização de produtos econômicos. Mas nós chegamos ao final aqui, e antes de passar a bola para o França fazer o encerramento, né? Essa apresentação vai ficar depois disponibilizada também lá no YouTube da Brain. Então, todo mundo que assistiu aqui pelo Zoom da Abra Inc., ser parte da equipe depois não conseguiu assistir, passe o link lá que o pessoal poderá assistir. E a Franciele encaminhará para todo mundo essa apresentação, todo mundo que estava inscrito receberá no e-mail o link para o download. França, temos, então, além de todo o déficit habitacional, além do crescimento vegetativo da cidade, aproximadamente 330 a 350 mil famílias querendo, nesse exato momento, comprar um imóvel na cidade de São Paulo. Mais do que isso, estão visitando imóveis para compra, e isso ajuda a explicar porque no ano de 2020 o mercado imobiliário foi o maior responsável, individualmente falando, pela geração de emprego com carteira assinada em todo o Brasil. O Brasil gerou 142 mil empregos, a construção civil gerou 112 mil desses 142 mil empregos. Isso se deve, em sua maioria, à pujança do mercado imobiliário, que tem aí a Abrainc como uma das grandes líderes desse segmento e do nosso mercado. Agradeço mais uma vez a oportunidade de trabalharmos junto. França, muito obrigado. Fábio, eu que tenho que agradecer. Acho que a apresentação hoje foi fantástica. Os números demonstraram aí realmente que tudo aquilo que a gente tem de sentimento é a realidade. Mas o número é importante, né? Porque ninguém vive de sentimento, ninguém vive de eu acho que, e o número mostra uma realidade que tem. Não é à toa que nós fizemos uma pesquisa na Abrainc sobre o termômetro do incorporador, né? O quanto o incorporador está animado, e essa pesquisa foi muito positiva. Quando você olha a pesquisa, a intenção de compra de terrenos é alta, a intenção de lançamento de projetos é alta, e nada diferente do que a gente viu aqui hoje. Ou seja, o incorporador também fez o estudo dele, chegou a números semelhantes ao que nós chegamos aqui, e está vendo um mercado muito promissor para a cidade de São Paulo e para o Brasil em geral. E como você fala da geração de empregos, eu não posso deixar de dizer que esse segmento realmente tem um grande volume de geração de empregos e que, na saída da pandemia, eu não tenho dúvida nenhuma que, a continuar essa demanda pelo mercado imobiliário, tá certo? Nós seremos um dos setores que iremos ajudar o país em gerar emprego quase que em primeiro lugar, porque nós temos uma capacidade rápida de geração de emprego, nós temos a qualificação que nós precisamos dos nossos funcionários, é uma qualificação que você encontra, tá certo, em um grande número de pessoas que está procurando emprego. Portanto, nós ajudaremos muito o Brasil a reduzir o número de desempregados assim que a gente tenha essa pandemia acabada. Você imagina o que vai acontecer com o mercado imobiliário? Se hoje, durante a pandemia, você ainda tem esse volume de gente comprando, imagina depois da pandemia, quando as pessoas estiverem mais seguras ainda com relação à sua renda, né? Imagina como é que vai ser esse mercado, e mais irritados ainda com relação àquela casa que eles estão morando e que eles querem sair. Então, acho que o mercado é muito promissor
e a gente está numa indústria que é muito bem organizada hoje. Os incorporadores, hoje, eles têm um trabalho muito bem feito. Grande parte das empresas são de capital aberto, as que não são também, eles têm uma transparência fantástica com o mercado, e isso é isso que é necessário para você ter um mercado sustentável. Você ter empresas, tá certo? Responsáveis, tá certo? Preocupadas com o futuro e preocupadas em investir, porque o investimento que se faz na aquisição de terrenos e em projetos, ele é bastante grande, ele não é pequeno, e você tem para ter toda essa demanda que a gente vai ter. Então, eu diria que estamos animados com o mercado, a sua pesquisa faz a gente ficar mais animado ainda, e a nossa parceria é cada dia mais firme para a gente rodar o Brasil de novo com essas suas pesquisas, para mostrar para os empresários de outras regiões do Brasil como é que estão as suas regiões e as suas cidades. Queria agradecer, então, a você, Fábio, e agradecer a todos que estiveram aqui com a gente durante essa hora. Muito obrigado a todos e até a próxima live. E espero ter a próxima live com o Fábio para a gente trazer mais coisas boas para vocês. Muito obrigado. Obrigado. Um abraço. Abraço.